E aí, nerds? Sejam bem-vindos de volta ao Nerd Play. E hoje, galera, eu tô fazendo um vídeo diferente, que é aqui ranqueando os personagens de La Casa de Papel. Bom, rapaziada, eu acabei de rever todas as temporadas de La Casa de Papel. Comecei a ver Berlim, então só os personagens... Deixa eu dar uma ocultada aqui, né? Só os personagens principais de La Casa de Papel, ok? A gente tem aqui algumas categorias que já estão pré-estabelecidas, eu nem mexi aqui. Acho que tá excelente pro que a gente vai fazer pro vídeo de hoje. Nosso queridíssimo Bogotá. Cara, o Bogotá aqui, eu acho que cabe um ok. Porque ele entra depois, entende? Ele não aparece tanto assim, ele tem a história dele com a Nairobi. E, bom, falando em Nairobi, acho que é bem claro aqui que a gente vai dar spoilers. Então, pelo amor de Deus, se você não assistiu, vá assistir e depois volte aqui. Mas eu acho que ele é um personagem ok. Ele fica aqui entre um ok e bom, que eu acho que ele tem o lance lá dos filhos dele e tal. Beleza, começou aqui o latido do cachorro de novo. Tem que esperar que a boa vontade do cachorro parar de latir. Enfim, parece que parou. Vamos que vamos. Onde eu tava, ele tem a história dele com os filhos, que é uma parada engraçada. Tem ali a conexão dele com Berlim, com Palermo. Mas eu vou deixar ele aqui no ok, porque eu não acho que seja um personagem assim que é imprescindível pra história, por exemplo, ou que é um personagem super, hiper, mega desenvolvido. Não, acho que um ok tá num bom tamanho pra ele. Ao contrário do... Caraca, eu esqueci o nome dele, mano. Caraca, o capítulo da série, esqueci o nome do cara. Denver, lembrei, Denver. O Denver, cara, ele fica entre o topzera e o bom. No topzera, vai ter que entrar o Denver, não tem como, cara. O Denver, ele é muito foda, ele é muito foda, ele é engraçado, ele é em vários momentos o alívio cômico da série, entendeu? É um personagem que tem a história dele com a Mônica, tem a história super bem desenvolvida, na minha opinião, que é o lance lá do pai dele, de ser bandido. Enfim, eu não sei se necessariamente eu deixo só um no topzera. Não vai ser isso. Eu vou deixar essa categoria pra colocar mais gente. Não sei se nos próximos vídeos eu vou mudar isso, mas enfim, Denver tem como, cara. O cara tem que ficar no topzera. O Palermo, ele vai ganhando força, ele começa como um personagem meio meh, a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, e ele vai subindo até ele se tornar um bom personagem. Por quê? Porque ele é crucial pra terceira temporada em diante. Entendeu? Tem a conexão dele com o Berlim, ele é um personagem desenvolvido, ele começa ali como um cara misógino, um babacão e tal, e ele vai ganhando seu espaço. É um personagem que por mais que ele seja parecido com Berlim, ele tem as suas diferenças. Eu acho que aqui ele merece ficar no bom. E junto com o professor, cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar essa categoria meh, eu vou deixar aqui. A gente faz aqui, ó. A gente troca, a gente coloca aqui brabo de mais. Aqui a gente coloca o mediano. Eu vou trocar aqui, mediano. Esse M minúsculo aqui. Mediano. E aí a gente pode excluir a categoria ok. E aí, no caso, o Bogotá desceria. Deixa eu ver aqui. Show. E aí a gente pode colocar a categoria que tem que ser assim, mano. Tem que ser... Gente, meu Deus. Eu nem lembro como é que se mexe nessa merda aqui. Pode de clicar no bagulho e me perdi aqui. Vou até trocar a cor. E tem a categoria que é única, assim, pelo menos pra mim, que é a categoria professor. Que é a categoria que é só dele, cara. Não tem como. É o melhor personagem de La Casa de Papel. O cara é misterioso, o cara tem os seus próprios motivos. É a mente pensante do bagulho. É basicamente quem faz a história acontecer, irmão. Tem os assaltantes que ficam dentro da casa e tal. Mas, sem o professor, essa história não seria a mesma. Tem como. Você tira ali os assaltantes e tal, a história continua.
mas a peça central fundamental é o professor, e isso não tem discussão. A gente vai entrar em polêmicas. Por quê? Porque a Toque é um personagem bosta. Convenhamos, né, gente? Tem a história lá com o namorado dela, tem o Rio, ela é a protagonista do bagulho e tal. Mas é um personagem chato. É chato, ela chega a ser irritante, é um dos personagens que mais irrita o pessoal. É a primeira membro a ser recrutada na história. Eu vou dar até aqui um aumento, eu vou botar em mediano. Tem a história, o lance dela com o Rio, mas tirando isso, e mesmo assim, mesmo tendo uma parada dela com o Rio, a gente sente que é uma parada meio adolescentezinha, tá ligado? Não é. Eu acho que botar ela aqui junto com o Bogotá não é nenhum exagero. Que além. Que tem a história lá da mãe dela e tal, mas eu acho que além de ter personagens mais interessantes e mais bem desenvolvidos, a Tóquio tem essa parada com os fãs de La Casa de Papel de ser personagem irritante, entende? Como eu disse, apesar dos pesares, ser a primeira basicamente a ser recrutada, dentre os principais, enfim. Ela é uma das peças chaves ali, mas eu acho que ser a cabeça quente do grupo é meio que traz um pouco dessa antipatia. Obviamente, isso aqui é a minha opinião. E eu acho que, na minha opinião, a Toque é um personagem mediano, cara. É um personagem mediano, como eu falei, ela narra os acontecimentos da história toda. Mas mesmo assim, pra muita gente, inclusive a Torque fez hora extra em La Casa de Papel. Lisboa, ela tem todo o lance com a mãe dela. Ela é a primeira inspetora lá do início da série. Cara, não tem como, ela tem que ficar aqui pelo menos com o bom, né? Eu vou, cara, é complicado isso aqui, velho. Por quê? Porque eu gosto muito dela como personagem. Eu gosto muito dela como personagem, o desenvolvimento dela. Acho que ela seja tão foda assim como personagem, um personagem marcante, que a gente se lembre ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que ela vai ganhar sua importância, mas eu acho que ela não ultrapasse essa linha aqui não, entendeu? Agora temos o Helsinki. Cara, o Helsinki, ele é um personagem muito bom, cara. Ele é um personagem muito bom, ele é engraçado. Opa! Ele é engraçado, tem ali sua dose de humor e tal. Eu gosto muito do Helsinki, cara. Só que o Helsinki, ele vai ficando mediano. Não tem como. Ele vai ficando mediano nessa lista aqui. Lembrando que isso não quer dizer que necessariamente isso descreva completamente todos que estão aqui. Só quer dizer que nessa tier list eles ficam nessas posições, né, cara? E eu acho que, dado aqui a quantidade de personagens que a gente tem, não é nem exagero o Helsinki ficar não, cara. Porque ele tem a história com a Nairobi, tem a história com o próprio Palermo, mas não acho que seja exagero aqui a gente colocar ele no mesmo lugar aqui que o Bogotá e a Tóquio, não. Enfim, será que é exagero? A moto passando aqui no meio do vídeo. Enfim, eu não sei se tem muito a acrescentar ali sobre Helsinki não, até porque não tem um aprofundamento assim na história dele, entendeu? O que a gente vê basicamente é o que tá acontecendo ali. Na história, eu acho que, dada a explicação, Helsinki no mediano. Não é um personagem que pra mim é ruim, mas eu acho que nessa lista aqui eu vou trocar bosta, porque eu acho que bosta é muito, nesse caso aqui é muito radical. Vou colocar pouco desenvolvido. Acho que cabe aqui. E o Marcelo é um desses personagens, né? Tem toda aí a história dele que ele, se não me engano, ele lutou na guerra. Assim, posso estar falando besteira, tá, pessoal? Mas acho que tem o lance dele com guerra, a história dele do cachorro e tal. Enfim, ele é engraçado em vários momentos, mas não é um personagem que aparece tanto. Enfim, não acho que ele seja bem desenvolvido, ao contrário de Mônica Gastenbich, né? A Estocolmo. Tem a história aqui com o Denver e tal. É uma personagem bem maneira e eu acho que dá pra ficar no bom. Eu acho que ela merece, sim. Tá acima da Tóquio, tá acima do Helsinki. É uma personagem ali que começou como
como amante, né, do Arturo, como refém, tomou tiro na perna, mas acho que depois que ela começou a andar começou a pegar o Denver, a história começou a ficar diferente. É um personagem que eu acho que tem um baita desenvolvimento, ela vira mãe, tem a parada com o Arthur, né? Ela acha que matou o Arthur, mas na verdade não matou. Eu acho que sim, acho que é porque, cara, eu acho até que a Tóquio subiria se ela não fosse tão cabeça quente. Apesar disso fazer ela se destacar. Mas, pô, mano, é porque depois que a Tóquio morre, ela ganha meio que a importância, né? Ela é lembrada como, tipo, caraca, mano, ela tava lá desde o início, mas não sei. Eu sinto que a Estocolmo merece, tá? Assim, eu sei que vou ser massacrado, mas enfim. E aí, meu filho, não tem como não colocar o Senhor Berlim no brabo demais. Não tem como. Começar porque o cara ganhou uma série própria. Né? Acho que aí já é motivo até demais. O cara ganhou uma série própria, irmão. Nenhum dos personagens até o momento, né, até os dia 16/6, que é quando eu tô gravando esse vídeo, nenhum personagem ganhou série própria. E, pô, mesmo com todos os defeitos, sendo misógino em vários momentos, cara, em muitos momentos o Berlim segurou o rojão de seu personagem ali que botava em xeque as rédeas da história, né? Porque ele é muito importante em todas as temporadas. O Berlim, mesmo depois de morrer, ele é um personagem muito querido. O desenvolvimento dele sendo irmão da mente pensante do assalto, eu acho que se de repente se eu mantivesse aquele estilo de antes de botar mais uma pessoa no topo da lista, o Berlim estaria ali, pô, junto com o professor. Eu acho que caberiam esses três aqui na mesma lista fácil, se tratando de La Casa de Papel. Enfim, cara, acho que não precisa nem falar aqui muito do Berlim. O personagem é muito bom, entendeu? A morte dele também é legal. Enfim, tem muita importância o senhor Andrés para a história de La Casa de Papel. E aí, meu querido, se eu criei uma categoria só para colocar o professor, eu não gosto muito de criar tantas categorias assim, né? Mas, cara, tá cheio de anúncio aqui de OLX, de... Caraca, velho. A gente tem que criar uma categoria que, enfim, eu sei que vai ter gente que não vai gostar, mas é a categoria Rio, né? A categoria Rio. Botei aqui, depois eu mudo as cores, tá, rapaziada? Mas Rio. Beleza, o Rio é importante pro andamento ali da terceira temporada, tem a história dele com a Tóquio, mas pelo amor de Deus, que molequinho chato, velho. Que molequinho chato, é hacker, é importante pro grupo, tudo... Mas enfim, é um personagem chato, velho. Ele só é chato, ele só é irritante e só serve pra ser o mais novo do grupo e menos experiente no sentido de roubo, dessas coisas assim, né? Tipo, não tem como, cara. O Rio irrita em vários momentos. Irrita, entendeu? Acho que o Rio merece uma categoria só pra ele, só que infelizmente do jeito negativo. Ao contrário da senhorita Nairobi, que é uma personagem braba. Beleza que, assim, depois que ela morreu, ela ganhou uma importância muito maior na série. A personagem começou a ficar bem fã da personagem, mas não tem como, cara. Nairobi é a Nairobi, ponto final. Ponto final, entendeu? Ponto final, sem discussão, sem nada, velho. A Nairobi é muito, muito braba, cara. Muito braba. Tem a história dela com o filho. Pô, ela começa ali com a rixazinha com a Tóquio. Ela que toma conta lá do bagulho lá de imprimir dinheiro. Não é uma das personagens que aparece toda hora, como é o caso do Denver, como é o caso da Tóquio. Mas quando ela aparece, você sente que ela é o destaque feminino, pelo menos dentre a formação original do grupo, né? Ela é várias vezes papel de líder, tanto é que ocorre ali, se eu não me engano, com o Berlim. Não lembro se era com o Berlim ou se é com o Palermo.
Não, com Palermo, se eu não me engano, a Tóquio toma o comando e com Berlim, se eu não me engano, a Nairobi toma. Enfim, é brabíssima. E também, quem é muito brabíssima é essa daqui, ó. Ó, 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 ó. Alice Sierra. Cara, o que essa mulher rouba os holofotes quando ela aparece é brincadeira. É brincadeira. Ela é, cara, olha só que interessante. Não tem, agora que eu fui parar pra perceber, não tem o Tamayo. Eu vou ver se eu coloco aqui o Tamayo rapidinho. Beleza, fiz aqui download do Tamayo, mas voltando aqui a falar da inspetora Alice Sierra, cara, essa mulher rouba a cena. A história, cara, ela grávida, aparecendo, fazendo piadinha, sendo líder, tomando decisões assim sabe, de você ter raiva mesmo dela. Pô, ela tortura o Rio, velho. Pô, Rio. Caraca, tava precisando de um sacode desse, hein? Mas, cara, não tem como a Alice Sierra, ela, além dela, em vários momentos, rivalizar mesmo em termos de intelecto com o professor, cara. O próprio professor fala pra ela ali no finalzinho, né, da série, fala, cara, você me encontrou. Você é a única capaz de encontrar o ouro, né? Todo o lance lá caraca, do Banco da Espanha, pô, tem como, cara. Alice Sierra é animal. Que personagem, que adição trouxe a Alice Sierra pra La Casa de Papel. Realmente uma adição muito positiva dali da terceira temporada em diante. Que personagem, eu realmente gosto muito dela, muito dela. Ela realmente rouba a cena dos holofotes. Depois, quando ela troca de lado, também é bem legal. Você não sente que é uma parada, pô, forçada nem nada. Apesar de, em vários momentos, ter ficado bem óbvio que ela, em algum momento, ia trocar de lado. Mas é muito interessante o desenvolvimento dessa senhora aqui. Toda a história dela, a trajetória dela na série é, pra mim, fenomenal. Vamos lá. Aqui, a gente tem um impasse, né? Agora que eu fui ver que saiu aqui as propagandas, mas enfim. Aqui a gente tem um impasse que é o seguinte. Temos o senhor Arturo Roma. E o Arturo, cara, ele é um personagem que até mereceria uma categoria se já não tivesse bastante, né? Que já tem 6 categorias. 6 categorias. Mas o Arturo, ele tem um envolvimento legal na série que eu acho que ele que faz, assim, tirando a categoria professor e a categoria Rio, eu acho que ele transita vários momentos pro bem e pro mal em várias categorias. Talvez não no Brabo Demais, que aí já é forçação. Porque por mais que ele seja um otário, ele tem muita importância na história, cara. Ele volta pro Banco da Espanha, tem a relação dele com a Mônica, o filho e tal. Ele não é um personagem, assim, por pouco desenvolvido, não. Ele tem os seus momentos, mas a verdade é que o Arthur é mediano. Sejamos sinceros. Ele só aparece pra irritar quem tá vendo a série. E eu não vou nem falar muito. Até que pro Rubio. Cara, o Rubio, ele é um personagem bem legalzinho. Tem todo o lance dela, todo o lance dele, né, com a Raquel, o Suelzinho. Ele salva a pele da Raquel, inclusive ali no final da terceira temporada. O próprio Tamayo fala disso, né, que ele poderia ter entregado a amiga e não entregou. Ele é fundamental para se chegar no professor ali na primeira parte, né, da série. É um personagem bem legal. Tem o lance da história da esposa dele. Eu não vou adicionar ele, o Rubio, no bom. Porque, pô, olha a galera que tá aqui no bom. Eu vou adicionar o Rubio no mediano também. Eu acho que não é nenhum exagero. E nem é nada demais aqui colocar ele junto com o Arturo, com o Helsinki, a Tóquio, o Bogotá. Porque, sim, não é um personagem que tem holofote. Ele aparece, assim, na primeira temporada, inclusive, é importante, sim. É um personagem que, inclusive, ajuda a trama a andar, né? Mas, não sei, cara, eu não sinto que ele é um personagem, pô, caraca, imprescindível. Ou que ele é um personagem que, pô, depois que ele sofre o acidente ali e tal, eu acho que ele perde, como ele não aparece tanto assim. É porque, ao mesmo tempo que ele é relevante, ele também é relevante, né, cara? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu dei aqui uma rodeada, falei, não falei nada, então
Enfim, já vou aqui direto colocar o pra tu ver que eu esqueci até o nome do cara. O Oslo, né, cara? O Oslo. Cara, eu esqueci que o nome dele é. Pra tu ver como é que ele é irrelevante, cara. Eu não vou nem falar do Oslo, que pelo amor de Deus, né? Acho que não precisa perder tempo aqui. O personagem do pai do Denver, né? Que é o Moscou, pô, não tem como, né? Tem como, tem como. Pô, ele morre. Pô, ele é o paizão ali da galera. Tem todo um rolê ali dele com o filho dele. Depois eu acho que ele faz falta na série. Acho que ele faz falta, porque como eu falei, ele por ser paizão, muitas vezes ele dá ali uma acalmada nos ânimos. Eu acho que ele pensa, às vezes, até com um pouco mais de racionalidade do que os outros, tirando o professor, que tal, na média, né, que eu digo. Cara, eu gosto bastante do Moscou, cara. Eu gosto bastante do Moscou. Fiquei triste depois quando ele foi. Acredito que todos que assistiram a série, que gostaram da série também. Acho que o Moscou. Eu acho que ele durou o tempo certo na série, sabe? Eu acho que por mais que eu, particularmente, tenha sentido falta do Moscou, justamente pelo Denver e pela Estocolmo terem a história deles e tal, aí seria interessante o Moscou ver o filho do Denver, ver o netinho dele, acho que seria legal. Mas isso aí já também, né, não tem importância nem relevância aqui. Eu acho que o Moscou ele é bem desenvolvido, ele é um bom personagem. E aí a gente termina essa tier list de hoje, né? Já tá dando aqui bastante tempo de vídeo, dei várias enroladas e não tem como. Tamayo, cara. O Tamayo ele é bem diferente dos perfis, tanto como da Sierra, né? Quanto da própria inspetora Murillo quando a Lisboa, enquanto ela era a inspetora Murillo, né? O Tamayo foi uma baita adição. Baita adição. Tem o Soares, né? Também tem os outros personagens da quarta e quinta temporada, mas são, assim, sendo bem sincero, são personagens bem figurantes e que não tem tanta importância assim, então acho que nem fazia falta aqui. Acho que os mais principais mesmo, até porque ia ter muita coisa para preencher, o vídeo ia ficar talvez bastante longo, mas voltando a falar aqui do Tamayo pra gente encerrar, cara, o Tamayo ele é muito engraçado. Já começa por aí. Ele é muito engraçado, ele é muito diferente e ele hesita muito, sabe? Acho que ao mesmo tempo que o Tamayo ele é sujo, ele também tenta ser diplomata, só que no final ele já tá esgotado, ele já tá puto com a vida, intervenção militar, pô, exército, caramba, ele fica pouco maleável. Eu acho que realmente o Tamayo, cara, sem brincadeira, ele pra mim, ele é mais personagem do que a Nairobi, sinceramente. Se a gente tivesse que ajeitar aqui uma ordem dos mais brabos pra ficar maneiro, eu acho que o Denver, pra mim, eu ainda prefiro como personagem. Embora eu goste muito do Berlim, eu prefiro Denver ao invés do Berlim, perdão. Aí eu acho que ficaria assim, tá ligado? Eu acho que, enfim, aqui entre esses dois aqui a ordem não importa muito. A questão é que eu acho que a Nairobi, acho que ela realmente ganhou pela repercussão da morte da personagem à época, acho que ela ganhou mais força como personagem, pô, caraca, não devia morrer e tal. Mas também nada demais, entendeu? Acho que não é uma personagem assim que era imprescindível pra história, como acho que, por exemplo, o Denver, tá ligado? Acho que o Denver causaria um impacto absurdo dentre os personagens, pro grupo e tal. Que, pô, ele pode não ser o mais inteligente, mas ele é um personagem, pra mim, muito brabo, velho. Muito brabo. Enfim, aí ajeitando aqui a ordem dos bons. A inspetora, dá pra tomar esse lugar. Aí ficaria assim. Show. Com a Estocolmo no final da lista, né? Como a nossa querida Mônica Gastenbit. Aqui dá pra gente começar com a Tóquio, pra ser bem legal com ela. Eu acho que a Tóquio até daria pra subir pro bom. Eu vou subir a Tóquio pro bom. Eu acho que por ter uma morte digna, eu acho legal. Mas ela, assim, ela fica a um ponto de não cair pro mediano, cara. Porque eu realmente acho uma personagem muito chatinha em vários momentos, cara. Muito chatinha. Acho que esse lance dela ser cabeça quente, como eu falei aqui, talvez destaca ela muito pro negativo. Entende? Muito pro negativo.
Mas acho que em vários momentos também ela tem seus momentos interessantes, seus momentos dramáticos, mas, pô, sei lá, mano, a impressão é que ela é uma adolescente num corpo da adulta. Aí aqui, pô, Helsinki tem que abrir, né? Tem que abrir. Aí a gente vem com o Rubio e Arturo. Aqui, praticamente ninguém liga pra esses dois personagens, sejamos sinceros. E tem o Rio, que é o Rio. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam se tenham gostado. Digam pra mim aí nos comentários qual seria a ordem de vocês. Se inscrevam, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até o próximo vídeo, valeu, falou!